Viemos ao templo em busca de consolo, e Deus nos apresenta uma criança. Esperamos paz sem a cruz, e uma espada nos é anunciada. Hoje, não apenas Jesus está presente. Hoje somos nós que somos expostos à sua luz. Evangelho de hoje, segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026. Festa da Apresentação do Senhor. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículos 1 a 4. Assim diz o Senhor Deus: Vou enviar o meu mensageiro para preparar o caminho diante de mim. De repente entrará em seu templo o Senhor que vós procurais, o mensageiro da aliança, em quem vós vos alegrais. Eis que ele vem, diz o Senhor do universo. Quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Ele é como o fogo do fundidor e como a lixívia dos lavadeiros. Sentar-se-á como fundidor e purificador da prata. Purificará os filhos de Levi e os acrisolará como ouro e prata, para que apresentem ao Senhor uma oferenda justa. Então a oferenda de Judá e de Jerusalém agradará ao Senhor, como nos dias antigos, como nos tempos passados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos, portas eternas, para que entre o Rei da Glória. O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos, portas eternas, para que entre o Rei da Glória. O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. Segunda leitura. Leitura da carta aos Hebreus, capítulo 2, versículos 14 a 18. Visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição, para por sua morte destruir aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar todos os que, pelo medo da morte, estavam a vida inteira sujeitos à escravidão. Pois não veio socorrer os anjos, mas sim a descendência de Abraão. Por isso devia tornar-se em tudo semelhante aos irmãos, para ser sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas que se referem a Deus, e assim expiar os pecados do povo. De fato, pelo sofrimento de sua paixão, ele pode ajudar os que são tentados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura do Santo Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, versículos 22 a 40. Quando se completaram os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, os pais de Jesus o levaram a Jerusalém, para apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor,
e para oferecer o sacrifício prescrito: um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava com ele. O Espírito Santo lhe havia revelado que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus, dizendo: Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus ficaram admirados com o que se dizia dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Este menino será causa de queda e de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição, e a ti uma espada traspassará a alma, a fim de que se revelem os pensamentos de muitos corações. Havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era muito idosa. Depois de casada, vivera 7 anos com o marido, e depois ficara viúva até os 84 anos. Não saía do templo, servindo a Deus com jejuns e orações, noite e dia. Chegando naquele momento, ela também louvava a Deus, e falava do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo o que a lei do Senhor ordenava, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. O menino crescia e se fortalecia, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor Jesus. À luz das leituras de hoje, a palavra nos coloca diante de um Deus que vem ao nosso encontro para purificar, iluminar e salvar. O profeta Malaquias nos fala da chegada do Senhor ao seu templo como fogo do fundidor e como sabão do lavadeiro. Essa imagem é forte e direta. Deus não vem apenas para consolar, mas para purificar. Ele entra na nossa história para retirar as impurezas do coração, para refinar aquilo que ainda está misturado com o pecado, com o orgulho e com a autossuficiência. Essa palavra nos convida a uma pergunta séria e profunda. Quem poderá resistir ao dia da sua vinda? Quem permanecerá de pé diante do seu olhar? Não se trata de medo humano, mas de consciência espiritual. Diante de Deus, nada fica escondido. Ele conhece nossas intenções, nossas escolhas e o estado real da nossa alma. Por isso, este é um chamado claro à conversão sincera e à vida em estado de graça. O Senhor se apresenta como aquele que refina, mas também como aquele que restaura. Ele purifica para que nossa oferta seja justa, verdadeira e agradável. Não se trata apenas de ritos exteriores, mas de uma vida entregue, de um coração alinhado com a vontade de Deus. Quando permitimos que Ele nos purifique, nossa vida passa a ser uma verdadeira oferenda. O Salmo de hoje proclama: O Senhor, Deus dos exércitos, é o Rei da Glória.
Essa aclamação nos lembra que não estamos diante de um Deus distante, mas de um Rei que entra, que governa e que transforma. Abrir as portas é uma atitude interior. É permitir que Deus reine sobre nossas decisões, nossos pensamentos e nossos afetos. Muitas vezes dizemos que cremos, mas mantemos portas fechadas. O apego ao pecado, a falta de perdão, a resistência à mudança. O Evangelho nos apresenta o momento da apresentação do Senhor no templo. Jesus, ainda criança, é levado por Maria e José para ser oferecido a Deus. Aqui vemos a obediência, a humildade e a fidelidade à lei. Simeão, homem justo e piedoso, reconhece aquilo que muitos não conseguem ver. Ali está a salvação preparada por Deus. Ele espera, confia e persevera, e por isso seus olhos veem o Salvador. Simeão nos ensina a importância de viver em vigilância espiritual. Ele aguardava o consolo de Israel e não desistiu mesmo com o passar dos anos. Essa espera não foi passiva, mas cheia de fé, oração e fidelidade. Quantas vezes nos cansamos de esperar? Quantas vezes desistimos da vida espiritual porque os frutos não aparecem imediatamente? A palavra de hoje nos chama a perseverar. Também Ana, a profetisa, aparece como sinal de fidelidade. Uma vida inteira dedicada ao templo, à oração e ao jejum. Ela reconhece o Messias e anuncia a redenção. Isso nos mostra que uma vida entregue a Deus nunca é estéril. Mesmo no silêncio, Deus age, prepara e cumpre suas promessas. Esta festa nos recorda que Cristo é luz para iluminar as nações e glória do seu povo. Mas essa luz também revela. Ela ilumina o que está escondido, revela o que precisa ser mudado e nos chama a sair das trevas do pecado. Não podemos acolher a luz de Cristo sem aceitar a conversão do coração. Hoje somos convidados a nos perguntar: temos permitido que o Senhor nos purifique? Temos vivido preparados para o encontro definitivo com Ele? Estamos conscientes de que um dia estaremos diante de Deus no juízo particular e que somente a vida em graça nos permitirá permanecer de pé diante do seu olhar? Como ação concreta para este dia, façamos um exame de consciência sincero. Identifiquemos aquilo que precisa ser purificado em nossa vida e tomemos a decisão de buscar o sacramento da reconciliação o quanto antes. Acendamos também uma vela hoje, ainda que brevemente, como sinal do nosso desejo de viver na luz de Cristo e de rejeitar as trevas do pecado. Se esta palavra tocou em nosso coração, demonstre isso com um gesto simples. Deixe o seu like neste vídeo. Isso ajuda a manter este canal vivo e permite que mais pessoas tenham acesso diariamente ao Evangelho. Compartilhe esta reflexão com alguém que precise de luz, de esperança e de um chamado à conversão. Que o Senhor nos conceda a graça de sermos encontrados fiéis, purificados e preparados para a eternidade. Que Ele reine nossa vida, hoje e sempre.